Fala aí, campeões, vídeo novo começando, e antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Salve, Super, viu que os Estados Unidos mataram o rei do Irã? Sim, irmão, quero que o Irã se f***. Mas agora entendo porque eu tô correndo atrás de ter uma bomba nuclear. Irmão, o que tá acontecendo com o Irã não é tão diferente do que aconteceu com a Venezuela. Os caras estão avançando para e passo a agenda do anticristo. Tudo isso é para gerar desordem, que vai colocar o Trump como um agente da paz para justamente facilitar a via para o anticristo, irmão. O resumo da ópera é esse. O Putin se comportou como presidente igual uma cadela diante da situação. Porque o Putin sempre foi do lado lá do Irã. Tem acordos entre eles. O Putin deveria aparecer, bater a p*** na mesa e chamar a responsa, mas ele não fez isso não. Ou seja, até o Putin, que é um presidente de personalidade, num momento como esse, ele joga o jogo da elite. Escancaradamente, ele se comporta como uma cadela, porque o que precisa prevalecer é a agenda do sistema, do anticristo, irmão. Então olha como que funcionam as coisas. Tá ligado? O Putin, rapaziada, Putin e Trump são dois fantoches extremamente estratégicos. Eles precisam fingir serem os maiores rivais do mundo. Mas quando o interesse é maior, que nem nesse caso, ó, ambos fazem o teatrinho. Tá entendendo? O problema de você tirar conclusões apenas com base em geopolítica, sem levar em conta o que está escrito na Bíblia, é que você só vai avaliar de modo técnico. Mas não, a geopolítica e a religião estão interligadas, por mais que geopolíticos digam que não. Estão. O líder do Irã era um excremento de pessoa, mas toda a imagem dele sendo brutalmente demonizada, pra nós, tem muito exagero ali também. Porque é isso que a mídia americana faz. Eles precisam pintar o cara 100% como um vilão. E o Trump como se fosse 100% o paladino da justiça. Obrigado, amor. Mas tá bom. Ô Picolomo, o vídeo tá engatilhado aqui, irmão. Até a China, que é aliada, não moveu nada. Não vão mover. Eles não vão fazer isso. Tanto a China quanto a Rússia só vão tomar uma atitude drástica quando for do interesse da elite, do sistema. Eles só vão dar esse passo de gerar um caos maior quando for o momento certo. Ô, seu urubu maldito. Seu filho da... Que foi, ô, seu bosta? Você passa o fim de semana inteiro, uma semana, sem habilidade. Caso seja presidente, como lidaria com ditaduras? Bom, eu seria o ditador do Brasil, né? Com nós ninguém mexe, irmão. Essa é a postura do Super. O Rubão ontem falou exatamente o que você tá dizendo. Ele falou? Não, mas o lance é o seguinte, cara. O lance é o seguinte, rapaziada. Se vocês forem avaliar esse caso apenas do ponto de vista geopolítico, as conclusões são puramente técnicas. A questão é que o jogo é muito maior do que esse. Vamos ver aqui. O Danilo nunca chupou o de ninguém. Como fez o Donald Trump. Isso aqui é verdade. Aqui ele já mandou uma pedrada. Isso é verdade mesmo. Nem nunca participou de... O presidente Trump é zero honra. Presidente Trump sempre foi escravo do sistema. Sempre foi escravo não, cadela. Porque escravo todos são. Sempre foi cadela. Ia pra ilha do Epstein. O Trump sempre teve ligação com as coisas mais satânicas, envolvimento com menor de idade, deu a bunda na ilha do Epstein, chupou a Clinton, etc, etc, etc. Trump é um lixo e o brasileiro fica idolatrando ele. Brasileiro fica escolhendo o lado em guerra, sendo que eu já cansei de explicar aqui por que todos os lados são perdedores. Não existe lado certo e errado. Todos estão errados. É tudo um jogo. Cara, em cenário de guerra, uma coisa é fato. Quem se fode é o povo. Eu fico totalmente triste de saber das crianças que estão morrendo. Tanto lá em Israel quanto no Irã, de ambos os lados. Os inocentes que pagam por conta dessa agenda satânica. Já regou e desistiu do Isso que é foda. Uma ilha onde se matou
crianças, se bebia de criança. Nunca participou nada disso. E ele era demoníaco. Ele era a imagem do cão. Ó, isso aqui é importante que o Rubão tá falando. Vocês não podem se basear nunca no que a notícia agora tá transmitindo. Essa mídia podre. Nossa. Eles pintam o cenário internacional todos como demônios no mundo e colocam o Trump como o paladino. Não é exatamente isso. Isso é uma forçação de barra. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? Então não se baseiem em cenário de guerra nunca pela mídia tradicional. A mídia tradicional raramente compartilha verdade sobre guerra. A maioria das vezes é mentira. Vocês já sabem disso também. É sempre o mesmo roteiro. O Trump é o paladino da justiça, eles estão invadindo um determinado país para matar o líder deles, que é o maior demônio da Terra, e levar paz pro povo de lá. Mentira deslavada. Mentira. Mentira. Tudo mentira. Mas ele nunca foi para lá pegar sangue de ninguém para injetar nas veias. Ele não foi para lá para ver Isso aqui a mídia não fala. crianças em jaula morrendo. Ele não foi para lá para fazer de um convescote e comer crianças vivas, mortas, servidas como frango. Ele não foi para lá fazer isso. O conceito dele de vida e de honra é outro. Completamente diferente de um sionista. Um cara que só pensa em Sodoma e Gomorra. Tudo deles é pela hipersexualização. Tanto é que todas as redes de crimes sexuais do mundo são todas elas de sionistas. Todas as redes de prostituição. Tudo. Aqui o Rubão só falou verdades. Então qual que é a problemática que envolve aqui? O que o Rubão tá falando? O Rubão tá falando uma obviedade. A mídia pinta sempre Estados Unidos como paladino da justiça e demoniza totalmente o outro lado. Sendo que os dois lados têm sujeiras. E a maior sujeira está no governo que controla os Estados Unidos, que é controlado por sionistas. Essa junção desse Estado de Israel que foi criado pelos sionistas junto com o governo americano produz isso daí, ó. Então, eles mandam na propaganda que chega pra nós, eles que são os responsáveis por toda essa indústria satânica que controlam as nossas vidas. Infelizmente, o povo brasileiro acaba escolhendo lado em guerra. Quando ele se esquece, ele não para pra pensar que ambos os lados são apodrecidos. Não existe um lado vencedor. Não existe um lado bonzinho. Não existe Estados Unidos bonzinho e o resto do mundo do mal. Ambos têm toda a sua podridão. Esse líder do Irã que morreu aí é outro que não vale nada. É outro lixo. Agora, o que a gente não pode é mentir. O que a gente não pode é ser feito de gado. O que a gente não pode é comemorar que um líder de algum país tenha morrido às custas das mortes de outras pessoas inocentes que estão morrendo lá, porque o paladino da justiça Trump foi lá e fez um dever mundial. Isso é mentira! Isso é mentira! Trump é um satânico, um fantoche, sob comando de sionistas. É isso que está acontecendo. Por que que tá acontecendo todo esse engodo? Por que que o Trump foi lá? O Trump não, né? Por que que os Estados Unidos pegou o líder da Venezuela e fez aquele teatrinho? Por que que agora eles estão guerreando contra o Irã? Por que que o Putin assumiu uma postura de cadela? Coisa que geralmente ele não faz. Por que que ele não botou o pau na mesa e falou, agora é guerra então? Já que o Putin, ele é em tese aliado dos caras, do Irã e companhia. Por que vocês acham? Porque todos esses presidentes, como eu sempre falei aqui, são cadelas. Por mais que eles tenham personalidades e um jeito de agir diferentes uns dos outros, no final, quando o assunto é satisfazer a agenda do sistema, todos se comportam como cadelas. Todos eles. Todos. Essa que é a verdade, rapaziada. Então assim, ó. Em cenário de guerra, jamais assumam a defesa e a posição de um lado. Não tem lado real. Não tem lado bonzinho em guerra. Todos esses governos são podres. Todos estão na agenda, fazendo coisas para propagarem essa agenda do anticristo. O mundo tá caminhando pro final e não adianta você falar de geopolítica sem colocar isso em linha de conta. Eu entendo que a maioria dos canais de geopolítica vão falar pra vocês assim, ó, geopolítica e religião não se mistura. Eu sinto muito, mas é impossível.
É impossível. Você avaliar a geopolítica do ponto de vista técnico, eu recomendo o canal do Comandante Farinazzo, porque lá ele vai falar sobre armamento, ele vai falar sobre sistemas de defesa, isso é outra conversa. Agora, entender o propósito do porquê essas coisas estão acontecendo da forma que estão, você precisa colocar em linha de conta o que está na Bíblia. Não tem jeito. Tudo se trata de um plano maquiavélico mundial maior. É literalmente a imposição da nova ordem. É uma ditadura fascista. Eles precisam mais do que nunca agora implementarem um caos combinado entre eles para poderem depois justificarem a vinda do anticristo, que é o cara que vai trazer a paz total. Em tese, a paz falsa para o mundo. Trump está agindo nesse sentido. Por isso que ele é colocado como um paladino da justiça para nós aqui. Né? Como sempre, a cultura brasileira sendo altamente infectada pela cultura americana. Brasileiro, infelizmente, bajula, né? Estados Unidos, em todos os sentidos. E não para pensar nos problemas que existem lá. Infelizmente, o gado aqui é assim, né? Nossa política é totalmente atrasada. Temos péssimos representantes políticos aí. A maioria da direita senta no colo do Trump. A esquerda senta no colo do Lula, entreguista safado. Não tem saída. Nós não temos oposição real. Nós não temos isso que vocês estão vendo aqui, ó. Esse tipo de comentário limpo, que avalia a verdade e a mentira de ambos os lados. Que não fica escolhendo lado. Que fala pra vocês aí, ó. A realidade é essa. Todos eles são fantoches. Todos. Todos são satânicos. Todos eles têm coisas terríveis que fazem. Uns mais que os outros. A questão é que para nós, Estados Unidos, é sempre colocado como o bonzinho. Eles conseguem enganar toda a população brasileira com esse discurso, com essa mídia satânica que tá aí. É só mentira que contam pra gente. Só mentira. R$5. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die.